Capítulo 341. A Wiki de Sul. Primeiro. Finalmente podemos ver o pirralho. 1. Nenhum humano neste seu mundo pode escapar do meu alcance. Ouvindo as palavras confiantes da voz, os cantos da voz de Lang Shu subiram. Isso é bom. Ela chegou longe demais para desistir agora. Um passo à frente, outro passo à frente. A bela Lang Shu subiu as escadas em seu traje branco angelical antes de entrar em um pequeno elevador aberto nas laterais da parede com trilhos dourados. Esse elevador era diferente daquele da esquerda que ia até o térreo. Cada vez que ela vinha, ela nunca havia usado esse elevador antes. Este precisava de um cartão especial e impressões digitais para acessar. Ela lembrou que sua irmã quis lhe dar acesso uma vez, mas por algum motivo, sua irmã nunca mais tocou no assunto. Claro, ela não achava que Zingard fosse a causa, mas apenas achava que sua irmã provavelmente havia mudado de ideia sozinha. Sim, na cabeça de Lang Shu, sem Li Shu, Zi já estaria de ponta cabeça com ela. Mas culpe a vadia por seduzir seu homem. Ponto. Li Shu tirou o estranho cartão de acesso, passou-o uma grade dourada de 1 metro antes de o elevador abrir. Uau! Um pequeno botão verde na parte externa do elevador dourado começou a brilhar em verde, mostrando que a dupla poderia entrar no elevador. Li Shu interveio e colocou o polegar em um scanner digital. Ding! Acesso concedido. A voz ecoou. E agora, todos os 3 botões do elevador brilhavam em branco cremoso. Li Shu apertou o último botão e eles subiram e partiram. E durante a ascensão, o ciúme de Lang Shu já estava em um nível crítico. Li Shu zombou interiormente. Você quer a vida dela? Continue sonhando. Ela poderia ter usado as escadas, mas pela primeira vez sentiu vontade de afogar a irmã de ciúmes. Ela não entendia uma pessoa que não trabalhava duro para nada, mas sempre era ingrata e irritada, como se o mundo lhe devesse alguma coisa. Se você deseja a vida dela, então por que não trabalhar duro e construir sua própria felicidade com todo o dinheiro que ela deu? Ela prometeu aos falecidos pais que cuidaria de sua irmã. Mas isso foi o mais longe que aconteceu. A partir de hoje, o fato de sua irmã viver ou morrer não tem mais nada a ver com ela. Afinal, por que ela deveria sentir pena de alguém que quer não apenas preenchê-la, mas matar seu único filho? Ela admitiu que era gentil por natureza. Mas havia um limite para tudo. Irmã, você está realmente vivendo bem. Ah, como é que eu não percebi? Ding. O elevador salvou o atrasado Lang Shu. Ei, irmã, está aqui, mas acho que nunca trouxe você a este lugar. Como Kang está indisposto, tivemos que mantê-lo longe dos olhares curiosos de muitos. Então, se você não vejo ele mais fácil, peço desculpas, ok, irmã. As palavras de Li Shu mais uma vez confirmaram seu palpite de que Kang Ingard era um monstro horrível até agora. Basta olhar para o corredor mal iluminado e assustador que ficava isolado das outras regiões da mansão. Isso por si só mostrou que eles o estavam escondendo bem longe. Irmã, não estou bravo nem nada. Como posso estar? Tudo que quero ver é meu querido sobrinho. Chegando à porta, Li Shu parou de repente antes de se virar para encarar sua irmã com um sorriso caloroso. Irmã, desde que me lembro, sempre fiz o meu melhor para fornecer e compartilhar com você tudo o que tenho. Eu te amei do fundo do meu coração. Você é minha única irmã, prometa não estender a mão com muita força quando ver Kang, ok. Lang Shu acenou com a cabeça como um pavão. Irmã, não diga mais nada. Apenas deixe-me ver meu sobrinho moreno. Tudo bem, Li Shu respondeu com um sorriso conhecedor no rosto. Basta lembrar que foi você quem concordou em entrar e não estar te forçando. Com isso, Li Shu abriu a porta e gesticulou para que sua querida irmã entrasse. Bam! A porta estava bem fechada e Lang Shu de repente sentiu uma força estranha empurrá-la para mais perto da cama. Seu coração batia forte, seu corpo tremia e a voz em sua cabeça gritava alto. Saia! Saia agora! O quê? Como? Quem? Os avisos vieram muito de repente. Mas os pés de Lang Shu sempre foram rápidos na criação.
Sair, sair, sair. Lang Shu entrou em pânico, com medo e desejo de sobreviver. O que estava acontecendo? Algo saiu pela culatra? Kang Ingard era agora um monstro que poderia comer carne humana. Droga! A irmã que ela pensava que nunca ousaria colocar um dedo nela agora estava disposta a prendê-la aqui com aquele filho besta dela. Não, não, ela não poderia ser vítima de nenhum esquema agora. Sair, sair, sair. No escuro, a mulher cheia de terror correu na direção de onde ela acreditava ter vindo. Mas antes que ela percebesse, sua testa estava quase aberta pela parede em que ela bateu. Bam! Lang Shu recuou horrorizado, sentindo de repente a presença de muitos. Isso foi estranho. Por que ela não agiu dessa maneira quando chegou? Aqueles que assistiam zombaram friamente, vendo o sangue escorrer por sua testa. Isso não foi suficiente para o que a bruxa queria fazer ao jovem mestre e à senhora. Mas agora, a bruxa estava presa na estranha bolha. Eles podiam vê-la tão claramente quanto o dia. Mas ela não parecia ser capaz de vê-los, correndo como uma galinha sem cabeça. Banimento, 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 ban. Para onde quer que Lang Shu corresse, ela se chocava contra uma parede, mas não se importava com a dor. Seu vestido branco e cabelo desgrenhado só a faziam parecer enlouquecida e à beira da insanidade. Principalmente com a voz dizendo para ela fugir. Ah! Lang Shu gritou em agonia. Ela torceu o tornozelo por correr loucamente no escuro com saltos altos. Mas ela sabia que não tinha tempo para se concentrar na dor. Correr, 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 humano, você deve fugir. Fim do capítulo. Capítulo 342. Um estranho inimigo. Ela arrastou seu corpo manco até a parede que quebrou pela última vez e começou a bater com força com os punhos. A parede parecia capaz de fazer um barulho alto, mostrando que não era uma parede de concreto excessivamente dura, mas talvez uma divisória interna. Bang, bang, bang. Ela quebrou a parede com toda a força. Li Shu, sua vadia, o que eu fiz para merecer isso? Tudo o que tenho sido é uma boa irmã para você. Mesmo depois que você roubou meu homem, eu ainda deixei você ir. Mas agora, você está tentando deixar seu filho malvado fazer o que quer comigo. Li Shu, você é mau. Kang Ingard se despedaçou inebriante, ouvindo as palavras astutas de sua tia. Ele costumava pensar que seu pai sempre era um pouco duro com sua tia sem motivo. Mas ver é realmente acreditar. Isto é, essa ainda era sua doce tia que costumava brincar com ele, levá-lo para se divertir e também mimá-lo de maneira boba. Ele até achava que ela o tratava melhor do que seus próprios filhos. Se alguém tivesse dito que essa era sua verdadeira natureza, ele, como seu fã número 1, não perderia tempo quebrando um cano na cabeça deles. Anteriormente, seus pais lhe disseram que ela fez isso. Mas uma parte dele ainda esperava que houvesse uma confusão em algum lugar. Seus olhos ficaram úmidos e vermelhos, olhando para a mulher enlouquecida no espaço. Tia, está tudo bem, pequeno Kang. Li Shu segurou seu filho, também sofrendo interiormente. Ela pensou que seu coração era feito de aço depois disso. Mas ao ver sua irmã correr como um animal preso em cativeiro, ela sentiu uma pulsação dolorosa em seu coração. Suspiro. Como ela se tornou isso? Ban. Banimento. Ban. Ban. Lang Shu bateu com o corpo pela enésima vez em menos de 1 minuto e meio. E logo, a escuridão desapareceu de repente, deixando-a em estado de choque. Você. Vocês estavam todos aqui o tempo todo? Lang Shu não conseguia acreditar no que via. Que parede? Onde estava a parede na qual ela estava batendo? Se não fosse pela dor que sentia, ela não teria pensado que tudo era fruto de sua imaginação. Além do mais, desde quando esses dois homens estavam sentados na cama à sua esquerda. Ela estava correndo em todas as direções e não tocou em nenhuma maldita cama. A mente de Lang Hsu estava uma bagunça. Mas Dorian não teve mais tempo para ceder nesse assunto. Com um único movimento, a corrente em seu pescoço se soltou e flutuou em direção a ele.
Não, isso é meu. Você devolve o olho. Lang Shu estava ansiosa por não perceber que a corrente estava flutuando. Ela caiu e ficou de pé novamente como um zumbi, rastejando e se movendo em direção a Dorian com um olhar enlouquecedor no rosto. Você devolve. Você devolve. Eu disse, devolva. Flick. Dorian jogou algo na boca dela. O que? Todos assistiram Lang Shu se engasgar. O que ela estava fazendo? O que ela estava tentando realizar? A senhora enrugada de branco começou a trabalhar sem fazer barulho e até começou a chorar enquanto montava furiosamente. Limpar. Eles nunca pensaram que veriam um filme enviado em ação. Mas se eles rissem agora, seria apropriado? Até os movimentos dos pés de Lang Shu eram silenciosos. Era como se ela não tivesse peso porque nenhum som vinha de nada do que ela fazia ou dizia. O sistema que viu isso só pôde suspirar, sabendo que isso aconteceria. Quem foi seu anfitrião? Uma pessoa que gastaria tempo criando pílulas silenciosas, para silenciar cada ação de uma pessoa, apenas para que ela pudesse ficar quieta. E ainda assim, essa mulher ainda dançava e pulava xingando sem parar. Dorian enviou a Lang Shu um olhar arrepiante que paralisou suas entranhas. Barulhento. Aspas reticências aspas. Lang Shu não ousou tremer mais. Que tipo de jovem assustador era esse? Dorian não se incomodava com os sentimentos dela. Se ele estivesse perto de um vulcão, não perderia tempo jogando-a nele. Quanto ao colar em sua posse, ele bateu calmamente na pedra de rubi no centro. Sheng. Nele, grão-mestre. Butler Sheng calmamente ficou de guarda diante de Lang Shu, com uma mão nos ombros e dois estranhos talismãs rosa nas mãos. Ele garantiu que um dos papéis do talismã sempre tivesse contato com o corpo de Lang Shu. Lembrar, depois de retirado, nunca solte o papel. Ou você ficará cego por no máximo 10 meses. Essa era a habilidade da criatura que eles tinham dentro do colar. Foram 10 meses de cegueira para Butler Sheng que estava no segundo dan. Então imagine as consequências para um ser mortal. Todos na sala não puderam deixar de segurar as tiras cor-de-rosa com força nas mãos. Como eles decidiram assistir, eles também cobririam o custo desse talismã especial depois que a provação terminasse. O que isso importava para Dorian? Mesmo que o mundo inteiro quisesse assistir, ele não se importaria menos. Todos assistiram a cena com expressões não naturais, subconscientemente dando alguns passos para trás para a grande revelação. Com o que exatamente eles estavam lidando aqui? Ponto. Oh, tão teimoso. Dorian calmamente jogou o colar vários metros acima do rosto. E com o que parecia ser a velocidade da luz, ele o quebrou em 1000 pedaços com um simples movimento do dedo. Pacotec kkkk. O som explosivo fez com que muitos bloqueassem a cena com as mãos no rosto. Eles sabiam que estariam seguros aqui. Mas eles ainda bloquearam instintivamente. Não diga mais. Esse cara definitivamente veio do universo Dragon Ball. Kang Ingard ainda não tinha esquecido a última vez que acordou e viu Dorian exibindo características Saiyan. Ele não tinha provas, mas sentiu que seu palpite estava próximo da verdade. Você viu aquilo? Os olhos de Kang Ingard brilhavam como os de um verdadeiro leque, chutando e tentando imitar os movimentos de Dorian. Mas o casal Ingard tinha linhas pretas no rosto. Filho, não queremos parecer maus, mas pare de se envergonhar. Como seus movimentos flácidos podem ser comparados aos do grão-mestre? Colidir. O colar estava quebrado. E agora, todos ficaram cara a cara com o verdadeiro chefe final. Fim do capítulo. Capítulo 343. Quem é você? Um cheiro de fumaça escura e arroxeada emergiu do colar quebrado, subindo em espiral de uma maneira terrível. Chiado. Tio. Um barulho estranho e crepitante irrompeu, fazendo muitos pularem na ponta dos pés. Que monstro eles libertaram? Que perigos estavam prestes a alcançá-los? Embora o grande mestre estivesse aqui, ainda havia um medo sem precedentes em seus pequenos corações ao verem tal cena. Larvas caíam da fumaça e os sons dos insetos fervilhando lá dentro ainda zumbiam nos ouvidos.
Mas o que é isso? Eles primeiro viram um rosto impresso na névoa, seguido por um par de mãos e pés moldando-se como se fosse uma pessoa vestindo uma capa. Oh meu Deus! Quer fosse Kang Ingard ou mesmo a própria Lang Shu, todos na sala colocaram as mãos na boca, empurrando para trás os fluidos regurgitantes que tentavam escapar de seus corpos. Bloop! Tio, feio! Você já viu algo tão feio como isso? Mais uma vez, os Ingardes ficaram revigorados com o quão feios eram esses muitos seres sobrenaturais. Eles pensaram que aquele com o qual atrasaram naquela época era o mais aterrorizante. Mas agora, eles sabiam o quão errados estavam. E este foi apenas o começo da metamorfose do ser. Fumaça. A fumaça girava e girava perigosamente no ar, acompanhada pelas estranhas oscilações das luzes e pelos fortes ventos dentro da formação. E logo, o ser finalmente assumiu toda a sua forma monstruosa. Um passo para trás, outro passo maior para trás. Todos se elevam, inconscientemente criando distância entre a parede da formação e eles próprios. Como pode tal coisa existir? Simone assassinou o que todos pensavam. A criatura era estranha, mas de aparência horrível. Tinha bem mais de 4,5 metros de altura, com as costas pressionadas no teto e o corpo fortemente curvado. Suas mãos eram tão longas que tocavam o chão daquela altura. Apodrecendo. Feio. Larvas. Horrível. Seu corpo estava cheio de 1000 buracos que davam a todos uma espiada em seu corpo infestado de vermes. Mas ainda mais alarmante era que o ser tinha uma estranha camada semelhante a um escudo sobre o corpo, semelhante a um espelho prateado bem polido. Para onde quer que olhassem, eles veriam seu reflexo sendo atirado de volta para eles. Espelho Gollum. A voz calma de Dorian ecoou, fazendo com que todos sentissem arrepios corroendo seu ser. Espelho Gollum. Butler Sheng apertou ainda mais o talismã rosado em sua mão. Sem isso, ele e qualquer pessoa mais fraca que o ser ficariam cegos por um longo período de tempo. O corpo espelhado do ser, bem como seus 1000 olhos. Todos prenderam a respiração, olhando para o ser totalmente apodrecido diante deles. Só isso foi suficiente para lhes dar noites sem dormir. Ponto. Uau! Dorian balançou sua arma rapidamente, transformando-a em uma espada que emitia uma leve luz azulada. Ban! Você! Como pode uma pessoa como você existir neste mundo? A voz misteriosa do ser ressoou. E acompanhados por seu corpo trêmulo, muitos não puderam deixar de se perguntar o que significavam essas palavras. Não, você não deveria existir aqui. Por quê? Porque tal humano estava aqui neste mundo. Isso não bateu. A criatura ficou pasma e submersa no medo de desejar se tornar uma só com as paredes. Quem pode dizer por que foi tão infeliz conhecer tal ser? Além do mais, embora fosse um soldado inferior do submundo de um dos principais príncipes, ele ainda sabe mais do que a média dos seres do submundo. Então, ver a aparência de Dorian foi o suficiente para causar arrepios. Não é impossível. Como alguém entrou sem o nosso conhecimento? Droga, eu tenho que relatar esse assunto rápido. Mas como? Os portais foram selados indefinidamente. O espelho Gollum apenas sentiu todo o seu mundo desmoronar. O coração da criatura latejava incontrolavelmente. Você tem que saber que desde então foi dito para ficar para trás e continuar causando estragos a esses humanos insignificantes aqui, porque sua força não seria necessária na guerra que está ocorrendo atualmente no submundo. Com sua força, aqueles generais noturnos e outros matariam 1000 deles com um único golpe de suas armas. Tinha apenas algumas centenas de anos, nada que valesse a pena mencionar em comparação com aqueles que viverão durante milênios e mesmo depois das muitas eras que a humanidade viveu. Os portais foram fechados corretamente, pelo menos até que as guerras terminassem em 8 décimos. O inimigo que eles enfrentavam era da sua espécie. Conspirador, monstruosamente poderoso e sorrateiro. Os velhos príncipes do inferno não se arriscavam a fazer com que informações sobre este mundo passassem despercebidas ou a dar ao inimigo a chance de entrar neste mundo. Então é claro que os portais seriam fechados.
Mas por que eles estavam tão confiantes de que nada aconteceria nesse período? Simples. Porque se os céus enviassem anjos ou outros para cá, as barreiras especiais ao redor dos portais os encontrariam na presença de tais seres entrando no mundo. Demorou um milênio inteiro para erguer lentamente as barreiras, bem como proteger continuamente este mundo. Claro, poucos sabiam que isso foi feito com a ajuda daquele bastardo que se autodenominava Loki há milênios. Como ele sabia de algo tão poderoso estava além deles. Mas com uma simples troca de alguns objetos do submundo por instruções sobre como criar a barreira, as coisas foram resolvidas. A troca começou bem, mas terminou com muitos querendo cortar Loki em 1 milhão de pedaços. Suspiro. Que sujeito odioso. A criatura não sabia como os grandes príncipes surgiram com as barreiras, mas isso por si só foi suficiente para alertá-los caso algum ser de cima descesse para ajudar a humanidade. Durante milhares e milhões de anos, nada mudou. Portanto, eles estavam confiantes o suficiente para deixar o mundo nas mãos de muitas pequenas batatas fritas, pelo menos até o fim da guerra. Mas quem pode dizer por que durante este período um exorcista emergiria das sombras? Isso foi ruim. Isso foi ruim. Como entro em contato com o submundo? Não, eu tenho que fugir e me esconder por enquanto. Droga. A criatura cerrou os dentes com cuidado. Correr, correr. Seu corpo se moveu rapidamente. Fim do capítulo. Capítulo 344 Problema resolvido, para os dias nós vamos. O que correr? Dorian saltou no ar e desenhou um leve círculo vermelho. Respiração empírea. Estrondo. O solo dominava perigosamente enquanto todos observavam os muitos raios de luz azulados atravessando a criatura. Ah, tio! A criatura soltou um grito macabro que fez muitos ficarem congelados de terror. Com as mãos nos ouvidos, muitos caíram no chão, não querendo ouvir gritos tão brutais. Espada de 1000 gritos. Golpear, 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 bam! Muitos desviaram os olhos, não tendo mais coragem de assistir a uma cena de morte tão horrível. Um segundo, Dorian estava no ar enviando isso e golpes de lâmina no espelho Gollum. Uma gosma esverdeada cortada nas paredes da formação. Esquerda, direita, para cima, para baixo. O grão-mestre não suou nem um pouco, tratando o Gollum como carne na lousa de um açougue. Larvas se espalhando por toda parte, a criatura chorando a plenos pulmões. Todos acharam difícil explicar suas emoções atuais. Você diz que o grão-mestre era um ser brutal. Mas ele estava fazendo isso para salvá-los. Mais uma vez, você diz que ele era uma pessoa gentil. Mas o nível de brutalidade que testemunhavam com seus próprios olhos foi suficiente para fazer muitos antigos tremerem diante de meios tão torturantes. Puff, tio. O criativo espirrou sangue enquanto rastejava pelo chão e deixava um rastro de gosma esverdeada por onde passava. Foi um choque que um ser com mais de 3,6 metros de altura estivesse agora reduzido a essas muitas manchas de carne podre. Por favor, deixe-me ir. Tenha piedade de mim. Tenha piedade? Os cantos dos lábios de Dorian se ergueram sarcasticamente. Não seja bobo, este ser era diferente dos outros com quem ele havia lidado antes. Além disso, tinha um símbolo na mão, semelhante a uma tatuagem de propriedade, mostrando que se tratava de um soldado ou dos príncipes. Tio. Embora esteja na base da cadeia de soldados, uma criatura desse tipo deveria estar bem ciente do que acontecerá se cair nas mãos de uma pessoa como ele, não? Dorian exerceu uma força mortal que fez a criatura chorar de tristeza. Bom Deus, faça parar. Os gritos pareciam os de 1 milhão de cabras sendo estranguladas numa fazenda. A gordurinha nas bochechas de todos começou a tremer incontrolavelmente, sentindo seus corpos tremerem sem parar. Chore em silêncio, ou não me importarei de arrancar sua boca. Barulhento. Reticências. A criatura chorou de verdade, mas não ousou mais gritar. Que tipo de valentão foi esse? Y0Y. Dorian não se importava com suas emoções. Você vai me contar tudo o que eu quero saber.
ou eu te garanto, posso fazer você passar pelo indizível. A voz de Dorian era baixa, sem pressa e até preguiçosa. No entanto, era uma voz da qual eram feitos os pesadelos. A criatura torceu o pescoço de forma anormal bem a tempo de captar a luz perigosa nos olhos de Dorian. Gole. A criatura engoliu em seco, abrindo a boca para vomitar suas palavras de verdade. Para este humano monstruoso, a sua intuição disse-lhe para nunca duvidar das suas palavras. 1, 2, 3. 5 minutos se passaram, com Dorian ouvindo mentiras e verdades misturadas em suas palavras. A criatura não estava disposta a morrer assim, mesmo estando ameaçada. Assim, decidiu deixar seu assassino, Dorian, provocar quaisquer outros seres poderosos ao redor. Sim, embora eles, as pequenas batatas fritas, tivessem sido deixados para trás para ficar. Neste mundo, mesmo entre eles, ainda havia muitos poderosos. A criatura não acreditava que se atacassem esse humano de uma vez, não seriam capazes de retificar o bastardo. Além do mais, a força deste humano parecia semelhante a uma das grandes, pequenas, batatas fritas ao redor. Então isto por si só mostra que este humano não era tão impenetrável como pensava. Pena que seria ótimo ver sua vingança se desenrolar. Mas sabendo que estava enviando o humano para outro grandalhão, a criatura sentiu-se aliviada. Tio. Os lamentos da criatura estavam ficando cada vez mais baixos quanto mais ela tentava recuperar o fôlego. Exorcista, eu juro, isso é tudo que eu sei. Dorian permaneceu em silêncio, tirando as luvas calmamente. Você, uma criatura do submundo, ainda sabe xingar. O sistema não sabia se batia na cabeça ou chamava-o de idiota. Será que esse Gollum não estava ciente de como funcionava o Doa celestial que envolvia a geração? De que forma isso envolveu seres do submundo? Eles poderiam fazer uma promessa de vingança. Mas xingar não tinha sentido para sua espécie, que nasceu naturalmente com nada além de intrigas, mentiras e assim por diante. Quem acreditaria em um juramento de suéter feito por um ser do submundo? O sistema revirou os olhos, finalmente focando nas ações do seu hospedeiro. No final, só pôde suspirar de preocupação enquanto olhava para o céu. Mestre, tem certeza de que meu anfitrião é um cara legal? O nível de brutalidade de seu anfitrião o fez questionar os resultados de seu mestre. Arrepio. Seu hospedeiro é realmente assustador. T vezes T. Ponto. Rachadura. Dorian cortou a cabeça da criatura diretamente do pescoço antes de mover as mãos mais uma vez. 1, 2, 3. Todos só puderam ver imagens de seus dedos se movendo como os de um ninja. Tão rápido. Foi ainda mais rápido do que suas ações anteriores. E assim por diante, a formação que Butler Sheng desenhou anteriormente na parede também se iluminou. Estrondo. Uma luz estranha atingiu os muitos pedaços cortados da criatura, fazendo-os subir como se fossem rochas levitando acima da superfície da lua. Butler Sheng apertou ainda mais Lang Shu enquanto encarava os outros na sala. Segure os papéis e faça o que fizer. Não deixe passar. A ordem foi dada e todos se agarraram aos papéis rosados do talismã que agora murchavam, virando cinzas aos poucos. O tempo estava quase acabando para esses papéis de talismãs especiais. Dorian teve que completar seu exorcismo rapidamente antes que os papéis desaparecessem, ou o inevitável aconteceria. Cegueira. Tio SWSWSHWSWSHWSW tio. Tio. Dói. Droga, exorcista. Maldito seja você e toda a sua espécie. A criatura amaldiçoou enquanto Dorian cantava. E assim como o papel, o corpo da criatura murchou lentamente e desapareceu no ar. Todos inconscientemente fecharam os olhos como apoio, para o caso de o papel em suas mãos queimar e acabar. Zingard nunca se sentiu tão perto da morte como hoje. Silêncio. Os misteriosos carregamentos desapareceram, e agora, toda a sala estava cheia de silêncio. Mas o que fazer? Abrir ou manter os olhos fechados? Abrir. Todos não obedeceram à ordem no início, mas depois espiaram com cautela.
Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Olhe para cima, olhe para baixo. Será que finalmente acabou? Dorian olhou para o relógio, marcando a maior parte do tempo. Bom, eles conseguiriam chegar à propriedade G a tempo. Sim, era hora de embarcar no jato. Fim do capítulo. Capítulo 345. O verdadeiro fim de Langshu. Tic-toc, tic-toc. Mais 10 minutos se passaram, com Dorian executando o castigo divino de Langshu. O público tinha rostos pálidos, observando a vibrante e bela Langshu se transformar no que ela parecia atualmente. Sua pele estava manchada com um tom amarelado doentio e suas costas permanentemente arqueadas para baixo, como uma pessoa idosa. Ela começou a mancar em um pé e seu cabelo parecia muito ralo para uma pessoa de sua idade. Sem falar no fato de que ficou branco da noite para o dia. Mas talvez o que os céus lhe deram uma saída foi que ela ainda parecia um tanto bonita no rosto, sem furúnculos e espinhas à vista. Mas ao sentir o cheiro daquele fedor que emana dela, quem se importaria com sua beleza, agora com um rosto de aparência mediana? Todos taparam o nariz com os dedos, achando o fedor dela intolerável. Claro, não era tão insuportável quanto os emitidos por aquelas criaturas. Mas ainda assim, isso fez com que suas narinas coçassem e seus cérebros zumbissem de dor. Quanto a Langshu, tal mudança a fez cair de joelhos diante de Dorian, rastejando-se a seus pés como uma leprosa. Seus olhos tinham bolsas permanentes por baixo e agora estavam vermelhos de pânico ao olhar para o jovem piedoso diante dela. Não, 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 você não pode me deixar assim. Eu juro, eu não sabia que aquele monstro era tão malvado. Multar. Ela pediu para matar sua irmã e seu sobrinho, o que estava perfeitamente bem para ela. Mas o que ela quis dizer ao dizer que era mal é que isso também contava para ela. Ponto. Sim, disse anteriormente que faria todas essas coisas e muito mais por ela, não querendo nada em troca. Que negócio tão fofo. Quem não aceitaria? No início, ela sentiu que era bom demais para ser verdade. Mas a série de coisas de que falou, bem como a sua experiência com muitos outros humanos antes dela, apenas fez com que a sua decisão fosse abalada em favor de concordar com a sua ajuda. Afirmou ter ajudado ministros, governadores e muitos outros, realizando 3 desejos simples, como um gênio em uma lâmpada. Pensando em todas as histórias de fantasia de gênios, quanto mais ela pensava nisso, mais convencida ficava de que não haveria nenhuma repercussão em suas ações. Ela até pensou que usaria seu terceiro e último desejo para libertar o gênio do colar após executar seu segundo desejo. Mas quem teria sido o bom gênio, que ela pensava que estava sempre ao seu lado, era um monstro que não apenas seu corpo, mas também seria. Por isso, Langshu chorou de verdade, mas não ousou chorar muito alto diante do jovem. Ponto. Na verdade, Langshu não sabia que aquele monstro bastardo iria sugá-la quanto mais desejos ela realizasse. Ao ouvir o que teria acontecido com ela se o grão-mestre não tivesse acabado com isso, ela não pôde deixar de se proteger ainda mais. Então, mesmo que ela acabasse se casando com Z, sua expectativa de vida restante teria sido engolida em 80%. Além do mais, depois que o desejo final fosse concluído, ela teria morrido completamente. Tio. Mesmo assim, Langshu não se sentiu grato por Dorian intervir e salvá-la. Que piada! Com um corpo como este e um odor desagradável afastando os homens a vários quilômetros de distância, como ela deveria viver? Qual mulher não amava a beleza e a boa aparência? Agora, ela era, na melhor das hipóteses, mediana, com as costas curvadas e um cheiro pungente que nunca deixarias e ficar tentado a ter um caso com ela. Sim, ela ainda não tinha desistido de Zingard. Ela cerrou os punhos e baixou os olhos para esconder o ódio que havia neles. Se eu conseguir recuperar minha aparência original, tenho certeza que posso perseverar e fazê-lo perceber que meu amor por ele é real. Mesmo que ela chegasse aos 80 anos sem atingir seu objetivo, ela nunca desistiria.
Talvez fosse amor verdadeiro, ou talvez fosse apenas sua natureza competitiva e egoísta de sempre agarrar tudo que Lishu tinha. Mas nesta vida, ela estava determinada a pegar Zingard antes de morrer. Isso, ela jurou secretamente. Mas para isso ela precisava de sua aparência de volta, e esse cheiro pungente se vaporizou. Pensando assim, Langshu estava disposto a escolher os pés de Dorian se fosse necessário, esperando que ele a devolvesse ao estado em que estava há algum tempo. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela defendia sua causa. Grão-mestre, me dê, eu não sabia o que aquele ministro queria fazer. Ou então como não poderia ter permitido que isso continuasse. Olha, eu sou a verdadeira vítima aqui. Ele me manipulou ao máximo, capricho. Manipulado? Quem você está enganando? Maior que grau triângulo grau. Todos na sala pareciam frios, lembrando o quão feliz ela estava ao retornar, provavelmente pensando em encontrar o jovem mestre Kang. Olhando para sua aparência muito desesperada e abatida, muitos tiveram vontade de correr até ela e arrancar alguns dentes. Desavergonhado, Langshu ainda implorava, sem se importar com o que alguém pensasse dela. Sua voz estava cheia de preocupação e seu corpo se contorcia constantemente a cada passo. Ela parecia estar procurando por algum sinal de esperança. Irmã, você e eu crescemos juntos há tanto tempo. Eu me conheço tão bem. Então diga ao grão-mestre que fui enganado. Silêncio. O silêncio de Lishu fez Langshu ferver de ódio e desamparo. Irmã, por que você é tão perversa? Você claramente sabe que sou inocente, então por que não está me ajudando? Pequeno Kang, o sobrinho favorito da tia. Você conhece a tia tão bem. Vamos lá, diga-lhes que nunca poderei fazer uma coisa dessas. Irmão Zi, por favor, diga, chega. Zingar de bordo, não querendo mais ver essa visão patética. Os músculos de sua mandíbula estavam cerrados. Alguém venha, leve-a embora, faça as malas e jogue-a fora. Como o vento, várias pessoas apareceram diante do desesperado Langshu. Não, irmão Zi, você não pode fazer isso comigo. Você está cometendo um erro. Eu sou seu único e verdadeiro amor. Não acredito. BCH, é você, certo? O que você disse ao irmão Zi para fazê-lo me odiar tanto? Lishu ficou pasmo ao ver o ódio demonstrado no rosto de Langshu. Que tipo de neuropatia era essa? Foi ela quem teve a família quase destruída aqui. Então, por que Langshu estava agindo como a verdadeira vítima? Esqueça. Essas pessoas nunca assumiriam seus próprios erros, sempre jogando a culpa nos outros. Mesmo uma pessoa vinculada poderia ver o marido, Zi nunca gostou da irmã. Então, como ela se tornou a terceira parte de sua história de amor verdadeiro? AUGH tio. Lishu massageou a testa, não querendo mais se aprofundar no assunto de sua irmã. Mesmo que ela morresse e conhecesse seus pais na vida após a morte, ela não achava que eles a culpariam por tudo o que aconteceu. Foi sua irmã quem esticou demais as mãos, tentando agarrar o que não lhe pertencia. Vendo seu rosto distorcido, seu filho e seu marido a abraçaram calorosamente enquanto observavam a mulher, louca, ser arrastada para fora. Não, você não pode fazer isso comigo. Você não pode fazer isso comigo. Lágrimas genuínas de dor caíram pelo rosto de Langshu, especialmente depois de ver o olhar gelado de Zingard. Irmão Zi, eu me divorciei do meu marido por sua causa. Fiz tudo para que pudéssemos viver juntos para sempre em felicidade. Portanto, não traia nosso amor. Irmão Zi, não se deixe enganar pela aparência pretensiosa da minha irmã. Ela é apenas uma pessoa que só está atrás do seu dinheiro. Acredite em mim, irmão Zi, ela é apenas uma vadia gananciosa que está brincando com suas emoções. Irmão Zi, tio, Langshus. Os gritos ficavam cada vez mais baixos à medida que ela se afastava da sala, até que ninguém mais pudesse ouvi-los. Todos soltarão um suspiro coletivo de alívio. Pode-se perceber que antes de saírem do prédio, eles talvez tivessem que tranquilizá-la com o ritmo com que ela continuava chutando e se agitando.
Se a expulsassem assim, ela não iria acampar no portão, recusando-se a ir. Zingard deixou sua guarda-chefe para lidar com esses assuntos, confiando que encontraria uma maneira de fazê-la aparecer em sua propriedade privada. Quanto a saber se aqueles que trabalham em sua propriedade a reconheceriam ou a tratariam como uma impostora. O grão-mestre realmente disse que eles não deveriam mais fazer nada para conseguir mais nada. Se Lang Shu fosse inteligente, ela poderia dizer às pessoas que fez uma cirurgia plástica fracassada, resultando em sua aparência atual, porque se ela dissesse que o grão-mestre fez isso magicamente com ela, muitos sem dúvida a trancariam em um hospício. Ao todo, suas impressões digitais e DNA ainda podiam identificar que ela era de fato Lang Shu. Então, como ela lidava com seu estado atual não era da conta deles. A partir de hoje, ela seria proibida em qualquer lugar perto de sua propriedade e de muitas propriedades. E assim, o caso Ingard foi totalmente encerrado, com a família pagando o valor final devido, além de comprar tantos talismãs de proteção quanto pudessem. O grupo olhou para Dorian calorosamente. Obrigado, grão-mestre. Dorian respondeu, já sentado na parte de trás de sua limusine com a janela aberta. Tudo bem, para a propriedade Gia. Fim do capítulo. Capítulo 346 sem nome. Assim, Dorian foi para a propriedade Gia. Mas, enquanto isso, um certo homem mal-humorado havia chegado há muito tempo à propriedade principal de sua família, desejando nada mais do que mastigar a cabeça de vários outros. 3 horas atrás. Bem-vindo de volta, velhote. Bem-vindo, velho chefe. Bem-vindo. Bah, bem-vindo, você mesmo. O velho ficou tão furioso que ignorou completamente as saudações de todos. Como podem tratá-lo assim? Será que eles o estão desprezando ou estão apenas tentando irritá-lo até a morte? Malditos bastardos! O velho baixinho chicoteava sua lata freneticamente, como um ninja pronto para a guerra. Que foguete! Os muitos guardas pensaram interiormente com expressões desamparadas em seus rostos. Suspiro. Mesmo quando o velho cresceu, ele sempre foi muito temperamental. Alguém poderia pensar que a idade o atrasaria. Mas isso seria errado. E a pessoa que herdou sua personalidade de fogos de artifício também foi o jovem mestre, o futuro chefe de seu clã, família. Como ousam esses bastardos? Como ousam fazer tanta coisa no meu site e ainda se recusar a me dar uma explicação sólida? Ultrajante. Quem eles pensam que são? Em um grande salão, muitos guardas de terno preto cercavam o velho, ouvindo-o chutar e fazer barulho. Num momento ele se sentava e, no outro, ficava de pé e balançava a bengala maniacamente. Tal hábito era tão comum sempre que o velho estava por perto que agora várias mentes chegavam com futons macios para colocar no chão. Você, eu não sou um bebê que cairia a cada passo. Sim. Cabeça velha. A empregada-chefe e todas as outras empregadas responderam enquanto colocavam os futons com expressões calmas. Reticências. O velho sentiu-se ofendido, sentindo-se intimidado em sua própria casa. Acento circunflexo T. Você. Esqueça. Ligue agora para aquele meu neto traidor. Traidor. Como ele ousa ficar do lado de forasteiros? O velho finalmente sentou-se, cruzando os braços contra o peito, mantendo os pés afastados e batendo-os com impaciência. Neto inútil, garoto inútil, bastardo estúpido de GHO. Tigresa GHO desprezível. Estúpido. Ele resmungou, esperando que seu neto, favorito, descesse. Bem, é melhor o menino falar sobre os assuntos naquele dia, ou o idiota não será mais o seu favorito. HMPH. O velho BHO torceu a boca para o céu enquanto pensava interiormente em todas as palavras arrogantes que vomitaria em BHO se o menino não esclarecesse as coisas. E com certeza, os antigos estavam certos. Enquanto esperamos e fazemos planos imaginativos, o tempo certamente passa rápido.
Em pouco tempo, aquele que ele esperava finalmente desceu. Vovô, quando você voltou, você não tem previsão de voltar em mais 2 semanas. Como foi sua viagem? Por que você não me avisou para buscá-lo no aeroporto? Os olhos calorosos de BHO Jin derreteram uma grande quantidade de raiva que o velho BHO guardava por dentro. Acento circunflexo pi acento circunflexo. Como esperado de seu neto mais pontudo. A alegria no rosto do menino não era falsa. BHO Jin amava verdadeiramente seu avô, preocupando-se com ele a todo momento como uma velha mãe. O rosto do velho ficou instantaneamente mais suave quando viu BHO Jin. Mas, lembrando-se do propósito de voltar mais cedo, ele ainda manteve o rosto tenso e irritado. Não me fale, vovô, não me atrevo a responder tais palavras de um traidor como você. Aspas. Traidor, piscar, piscar. BHO Jin sentiu dificuldade em acompanhar seu avô. De que forma ele se tornou um traidor? Ele já não era bom para o avô. Ou espere. Será que a velhice está pegando o velho, fazendo-o falar besteiras? Bah, se o velho soubesse o que seu precioso neto pensava, sem dúvida pegaria sua lata e daria vários tapas na cabeça do idiota. Quem está velho e confuso? Asterisco pi asterisco. Vovô, perdoe esse seu neto por ser estúpido demais para compreender suas palavras. Mas do que você está falando? O velho BHO cerrou os dentes. Do que estou falando? Você me pergunta do que estou falando. Bom neto estúpido e traiçoeiro. Será que você esqueceu o que aconteceu em nossa BHO Firefly House of Rocks e Crystals? Muito lentamente, o velho BHO levantou-se, apontando a bengala para BHO Jin com arrogância. Seu querido garoto, você tem coragem. Você não apenas sentou lá e assistiu aqueles gus fecharem o local por algumas horas, mas também se atreveu a esconder a verdade sobre o que realmente aconteceu comigo. Bam! O velho BHO bateu com força a bengala no chão com uma força poderosa que quase quebrou a bengala. Butum! Tio! O coração de BHO Jin bateu forte. Com certeza, seu avô ainda era tão poderoso quanto costumava ser quando era jovem. Crescendo na casa principal, ele testemunhou a demonstração de força de seu avô ao longo dos anos. O rosto do velho BHO ficou com um tom interessante de vermelho ao construir sua raiva interiormente. Quanto mais ele falava e reclamava, mais irritado ficava. É preciso saber que, mesmo depois daquele dia, os gus nunca lhe contaram a verdade sobre o assunto. As desculpas que deram eram realmente verossímeis, mas conhecendo pessoalmente o casal GHU, ele sentiu que eles estavam encobrindo a verdade real do assunto. Seus instintos até hoje lhe diziam que ele estava certo. Além do mais, os gus pararam repentinamente de atender suas ligações, como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. E mesmo quando finalmente atenderam a ligação, foi como se estivessem ligando do espaço sideral porque a localização do éter era indetectável. Sim, isso mesmo. Para investigar o que aconteceu em seu local, ele enviou alguns de seus homens para tentar descobrir o que os gus estavam fazendo. No entanto, quem saberia que eles estavam na Lua em um lugar indetectável? No começo ele estava tão preocupado com a segurança porque não importava o quanto ele os xingasse, eles ainda eram seus amigos. Mas depois da preocupação veio a raiva. Ele também sentiu que eles deveriam estar bem onde quer que estivessem. Além disso, seu palpite lhe dizia que a atual não rastreabilidade deveria ter algo a ver com o que aconteceu em seu site BHO. Além disso, como o local pertencia à sua família, não era sua responsabilidade saber com antecedência quais perigos ocultos haviam visitado o local. É claro que seu neto não queria que as coisas fossem mais fáceis para ele, visto que ele continuava trazendo coisas toda vez que falavam ao telefone. Assim, com toda a estranheza acontecendo, o velho BHO interrompeu seus planos, voltando direto para casa para investigar as coisas por si mesmo. BHO Jin olhou para seu avô, sabendo que, eventualmente, ele não seria capaz de esconder a verdade dele. Ele e o velho BHO sempre foram próximos.
Então ele honestamente queria dizer a verdade. Mas a questão agora seria se o seu avô acreditaria ou não. Mesmo que fosse ele e alguém lhe dissesse que havia uma grande batalha sobrenatural acontecendo, ele rapidamente chamaria um médico para examinar o cérebro da pessoa. Então você vê, não é que ele não quisesse dizer, mas a verdade era muito mais fantasiosa do que a mentira que ele e os Gus inventaram. Vovô, BHO Jin estava indefeso. Toque. Tio. O telefone tocou alto, e BHO Jin suspirou interiormente de alívio. Salvo pelo gongo. O velho BHO semicerrou os olhos, olhando desconfiado para BHO Jin enquanto tirava o telefone da mão do guarda. Velho chefe, é Capk. O velho BHO assentiu, esperando o guarda dar um passo. É melhor que seja bom. Velha cabeça, é mais do que bom. Os Gus finalmente estão de volta ao mapa. E pelo que parece, eles estão indo para a residência de Gia, a voz profunda do outro lado disse. Pelo menos eles estão bem e vivos. Essa foi a primeira reação do velho BHO, seguida de admiração. Residência Gia, ele olhou para o chão, sem ninguém saber o que ele pensava. Controle todos os vigias. Como eles ressurgiram e estão bem, não há necessidade de mais nada. Retome suas tarefas anteriores. Entendido, velho chefe. Tut. A ligação terminou, mas o velho BHO ainda estava olhando para o chão, sem ninguém saber o que ele pensava. As coisas estavam ficando cada vez mais estranhas. Mas como um bom amigo, como ele pode não invadir a festinha na residência de Gia? O velho BHO bateu levemente a bengala no chão, como se estivesse planejando vários esquemas em sua mente. Todos ficaram parados, muito familiarizados com o humor do velho. Agora, ele não se parecia em nada com o que era antes. Agora ele estava calmo, o que só pode significar uma coisa. Prepare os carros. E cara, você vem comigo. BHO Jin ficou surpreso ao ver o olhar travesso de seu avô. Ele tem planos próprios, mas com o velho BHO neste estado, como ele ousa dizer algo contrário? Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Gole. Ele secou a garganta, abrindo a boca impotente. Vovô, para onde estamos indo? O velho BHO parou de repente. Onde? Para invadir a residência Gia, é claro. Fim do capítulo. Capítulo 347. E então, a gangue convergiu. Principal propriedade de Gia. Várias pessoas estavam reunidas em um salão, tomando chá enquanto conversavam sobre as poucas experiências que tiveram como anciãos da academia. Eles, como anciões, foram o primeiro grupo a romper suas conchas mortais antes dos estudantes. Hahaha tio. Era um jogo totalmente novo quando alguém não era mais contido por sua concha mortal. Esses velhos que precisavam de bengalas de vez em quando agora encontravam as costas mais retas e os rostos 8 anos mais jovens. Mas isso não foi tudo. Alguns fios brancos de cabelo em suas barbas e cabeças voltaram à cor original. Suas rugas haviam desaparecido, algumas regiões rechonchudas e gordurosas de seus corpos haviam emagrecido e seus dentes também estavam mais fortes. O que foi isso? Super audição? Eles podiam ouvir coisas em um alcance maior do que quando eram mais jovens. E os óculos que alguns deles usavam foram considerados inúteis. Seus olhos estavam perfeitamente bem, se não melhores. Droga! Seria este um caminho secreto para a fonte da juventude? Quando voltaram, várias pessoas ficaram muito chocadas. O que diabos aconteceu? Será que esses velhos tinham feito cirurgia plástica, regeneração óssea e outras coisas malucas apenas nesses poucos dias? Muitos que não sabiam das informações privilegiadas ficaram pasmos, com os queixos caídos no chão. Por quê? Quando? Como? Quem é você mesmo? Hoje, se alguma matriarca da alta sociedade visse a velha Madame GHU, poderia cerrar os dentes, sem se importar com seu alto status, e encurralá-la pela verdade. Por que você parece tão naturalmente jovem de repente?
A chave é que não há sinais de cirurgia plástica, com sua pele parecendo tão lisa e seu cabelo ficando mais longo e grosso, embora ainda estivesse quase todo cheio de cabelos grisalhos. Além disso, olhando para Rude, a mãe de Shio, sua cintura era mais fina, menor e acentuava melhor seu corpo. Sua aparência de repente melhorou um pouco, fazendo pensar que ela tinha quase 20 anos. Mas essa era a mãe de alguém. A velha Mia, que escapou do mundo dos espelhos da última vez, também teve grandes chances parecidas com as da velha senhora Ghu. Neste ponto, alguém poderia dizer que o cultivo os transformou em fadas. Suas peles pareciam ainda melhores do que as da indústria do entretenimento. Os guardas que não tinham entrado na academia ficaram maravilhados, permanecendo firmes e orgulhosos ao redor do enorme salão. Eles tinham que dizer que estavam muito honrados por estar na presença dessas pessoas cujas auras treinavam tigres e dragões ocultos. Isto é, mesmo nas portas e paredes distantes, eles ainda podiam sentir seus instintos ocultos, dizendo-lhes para não mexerem com essas pessoas poderosas. Tenha em mente que a velha Gia e o resto cobriram suas auras, aparentemente agindo normalmente. Mas devido aos anos de experiência com o velho Gia, esses guardas podiam sentir as mudanças nele. Como? Que terrível! Ancião Endo, ouvi dizer que você acabou de dominar o terceiro estágio do Hor com punho. Endo sorriu, bebendo calmamente o chá que tinha na mão. Depois de experimentar a vida e a morte nos terrenos da academia e ser anunciado por conta própria, ele era muito diferente do homem assustado que escapou do mundo dos espelhos naquela época. Todos olharam para Endo em estado de choque. O que? Tão cedo ele alcançou o terceiro estágio? Você precisa saber que, pelas palavras de Pandrol, essa habilidade chamada Fisted Hor era complexa e muito difícil de dominar. Eles sabem disso porque antes de Endo pegá-lo, muitos tentaram secretamente ver se conseguiam entender ou mesmo começar a compreender do que se tratava. Mas sem sucesso, seus esforços foram inúteis. Porém, Endo estava passeando pela biblioteca, procurando uma habilidade para escolher, quando de repente o livro caiu em suas mãos. Destino? Pandrol apenas sorriu, sem impedi-lo de tentar. E com certeza, o livro parecia tê-lo atraído por seus talentos e habilidades inatas. Como esperado de um ancião escolhido pelo grão-mestre. Apesar de sua origem humilde, seus talentos ficavam atrás do velho Gia. Todos ficaram surpresos demais depois de ouvir o encontro de conto de fadas entre Endo e o livro. A maneira como eles olhavam para ele mudou mais uma vez. Agora, eles esperavam grandes coisas dele depois de receber um chamado tão mágico. Por favor, todos vocês me elogiam e pensam muito em mim. Endo disse humildemente, tomando outro gole. Falando nisso, por acaso me deparei com uma escultura fascinante que acredito ser seu trabalho na fonte da rosa azul. A velha senhora Ghu sorriu. Sim. Por seus atributos, ela tinha verdadeiras raízes espirituais. Para resumir, as raízes espirituais com uma mistura de 4 ou 5 eram chamadas de raízes espirituais falsas, tornando o talento de alguém, na melhor das hipóteses, médio. As verdadeiras raízes espirituais eram apenas uma mistura de 2 ou 3. E as raízes espirituais celestiais eram quando alguém tinha apenas um atributo, nomeando-as puras e mais poderosas do que todo o resto. Pessoas como Endo e velha Gia levariam pouco ou nenhum tempo para avançar. É claro que aqueles com raízes espirituais verdadeiras eram ligeiramente medianos, obtendo, por si só, uma nota B+, na melhor das hipóteses, se alguém fosse avaliado na escola. Não foi ruim e ainda é bom. Novamente, esta marca B+ poderia ser dada àqueles em sua categoria com uma combinação de apenas 2 atributos, 3 atributos resultariam em um Simple B ou B. Resumindo, quanto mais atributos alguém tivesse, menos potencial teria o seu futuro. Mas agora, o que tornou especiais ela e o resto dos anciões que não eram donos da raiz espiritual celestial, foi a presença de um de seus atributos sendo mutado. Isso mesmo, ela, a velha Ghu, caiu na categoria verdadeira raiz espiritual, tendo 2 atributos.
Mas surpreendentemente, ambos os atributos se fundiram e se uniram em um só, formando um atributo mais forte: gelo. Deve-se notar que uma pessoa com uma raiz espiritual mutante era tão poderosa quanto uma pessoa com raízes espirituais celestiais. Em suma, a região B+ já não era a sua categoria. Agora, ela poderia tentar obter um A ou um A. Mas com o seu potencial, alcançar um A+ e além, como Endo e a velha Gia, não seria fácil. Mas com isso ela estava grata e satisfeita. Além disso, se ela e os outros anciões com raízes mutantes obtivessem a arte de cultivo perfeita que correspondesse aos seus atributos em 90 a 100%, eles seriam, sem dúvida, os mais fortes entre seus pares, ainda mais mortais do que os detentores de raízes celestiais como a velha Gia. A velha senhora GHO sorriu, pensando nas muitas esculturas de gelo que ela criou enquanto praticava sua arte de cultivo. Ela manteve seu pátio na academia frio, gostando mais da atmosfera mais fresca. Felizmente para ela, seu marido, o velho GHO, era uma pessoa com raízes comuns, fogo e uma raiz mutante, luz. Ele não parecia se incomodar com ela mantendo o lugar gelado. Ele parecia adorar descongelar o gelo dela, praticando sua habilidade de fogo e movimentos. O velho Ou, o vice-diretor Xiang Shor e todos os outros sorriram, conversando sobre seu progresso e confundindo ainda mais os muitos guardas ao redor. Esculturas de gelo, atributos do trovão, do que exatamente eles estão falando? Embora estivessem tentando escutar, não conseguiram evitar, imaginando se a conversa era codificada. No entanto, antes que pudessem reagir, a porta se abriu de repente e entrou um guarda segurando um walkie-talkie. Perdoe a intrusão, o guarda disse, curvando-se humildemente diante da gangue. Sim, o que é isso? A velha Gia perguntou calmamente. Chegou um grupo de convidados indesejados, exigindo ver os Gus. Eles disseram que foram convidados para a festa e que não iriam embora até que desfrutassem do banquete. Festa, celebração, todos franziram a testa. Quem é esse? Eles não têm respeito? Eles não têm vergonha? A velha Gia sabia que não havia chamado ninguém ou esperava alguém além do grão-mestre. Até os Gus estavam tentando saber se tinham alguma reunião urgente que adiaram, tanto que o visitante indesejado os procurava com tanta diligência. Quem se atreveu a vir aqui descaradamente para a sempre poderosa residência principal de Gia sem convite? É o velho BHO. Estrondo. Várias pessoas se levantaram sem demora. Velho BHO? Como naquele fogo de artifício. Ele não deveria estar fora agora. Eles sabiam que se o fizessem ao ver esse lunático, ele até acamparia fora da residência de Gia para sempre, causando problemas sem parar. Suspiro. Até a velha Gia e o velho Ou, ao reciclarem o quão maluco esse cara era antigamente, já sentiram uma pontada de dor de cabeça. Esqueça. Por que não vê-lo rapidamente e expulsá-lo antes que o grão-mestre chegue? Deixe-o entrar. Sim, velho mestre. Quando confrontado com tal pessoa, o que mais alguém poderia fazer? O guarda falou em seu walkie-talkie e, do lado de fora da propriedade, o velho BHO sorria como um lunático. Hahaha tio, eles não ousam me deixar ficar fora por muito tempo. Dirija, entre na maldita propriedade. Ele queria ver o quanto eles estavam escondendo dele. Fim do capítulo. Capítulo 348 Os 5 estágios do velho BHO. O velho BHO nem esperou que os que estavam por perto abrissem sua porta. Ele mesmo fez isso, batendo com tanta força que muitos que assistiam fizeram a fusão da porta bater dentro e fora do veículo várias vezes. Ban! Apóstrofo. Velho, por que parece que você está aqui para participar da próxima guerra mundial? BHO Jin saiu do carro, sentindo-se muito envergonhado com a maneira como todos olhavam para eles. Os céus sabiam que ele amava seu avô. Mas às vezes o velho era demais. Muito tempo se passou desde o incidente. E ele ainda está com tanta raiva. Para seu avô, o homem teve 5 estágios de raiva. Sua primeira etapa seria fazer a mesma pergunta 1 milhão de vezes, divagando sem parar.
E se o assunto ainda não for resolvido, ele entra na fase 2. O clima assustador e silencioso. Seu avô ficava em silêncio, nunca abrindo a boca, apenas mandando mensagens ou usando os olhos para falar sobre isso era importante demais. Nesta fase, ele agiria como se os muitos humanos ao seu redor fossem invisíveis. O estágio 3 foi uma versão mais assustadora do estágio 2, com ele tão silencioso que você pensaria que ele perdeu a capacidade de pensar. Às vezes, ele entrava sorrateiramente em uma sala como um ninja em modo furtivo, sem que ninguém ouvisse seus passos. Suspiro. E então houve o estágio 4, o modo barulhento e raivoso. Todo aquele silêncio e sentimentos reprimidos explodiriam como um vulcão, com ele balançando a bengala como um mestre de artes marciais. Nesta fase, seria ótimo se o assunto fosse resolvido antes que surgisse a fase final. Pena que seu avô ainda não tinha resposta. Sim, antes de partirem para a residência de Gia, seu avô ainda estava no estágio 4. Mas quando ele recebeu a notícia de que os Gus haviam ressurgido, mas não ligaram para ele, seu querido e doce avô entrou na fase 5. Agora, ele estava um pouco cucu. E as mãos voariam se alguém pedisse uma briga. Bho Jin teve que enrolar. De quem era o avô igual ao dele? Supõe-se que os idosos sejam calmos e controlados como os sábios. No entanto, seu próprio avô ainda era muito enérgico, agindo como um punk na casa dos 20 anos. E o que estava acontecendo com sua energia? Se ele tivesse essa idade e tanta energia, Bho Jin não poderia deixar de se perguntar o quão terrível ele era em sua juventude. Mas espere. Mais assustador do que isso foi que a velha senhora Gho deu uma surra no avô dele em diversas ocasiões. Ele ouviu que seu avô nunca havia vencido uma única partida contra ela. Ele venceu o velho Gho, no entanto. Mas a velha Madame Gho era uma força a ser reconhecida que mantinha seu avô obediente. Ele ouviu que sempre que o velho Bho causava problemas, a velha senhora Gho descia até a residência de Bho, espancando seu avô logo antes de sua falecida avó. Sua falecida avó era a melhor amiga da velha senhora Gho. Talvez tenha sido por causa disso que a velha senhora Gho pegou leve com o velho Bho, em comparação com os muitos que ele destruiu na época dela. Até a velha Gia teve que dar algum respeito à senhora. Bho Jin suspirou, vendo a morte mais perto do que nunca. Mas seu avô parecia alheio a tudo isso. Ponto. Bahahahahaha tio. Que dia lindo. Me sinto tão vivo. O velho Bho, em sua fase 5, estava alegre, com uma aparente mistura de loucura. O velho colocou as mãos atrás das costas, não mais a bengala para andar. A bengala estava em suas mãos. Por aqui, velho mestre Bho. Um guarda gesticulou com o maior respeito. Quem foi o velho Bho? Ele costumava ser o chefe de todo o clã Bho. Ele também era uma força poderosa a ser reconhecida e visitou a propriedade Gia em diversas ocasiões. Então eles não estavam familiarizados com ele. Acontece que o velho tinha um temperamento explosivo. O velho Bho entrou cantarolando alto uma música com a qual Bho Jin estava muito familiarizado. Não era esta a canção de guerra favorita do seu avô. De volta ao salão Grand Gia, todos estavam esperando para ver o fogo de artifício surgir. Mesmo Endo e os outros que nunca o tinham visto antes não podiam deixar de ansiar pela sua chegada. A maneira como a velha Gia e esses idiotas reagiram mostrou que eles não odiavam o intruso, mas eram muito impotentes contra o cara. O grupo riu, querendo assistir ao show. E com certeza, a estrela emergiu, intervindo antes que os guardas na porta pudessem apresentar sua chegada. Hahaha tio, então é aqui que a festa está sendo realizada. Bho Jin sorriu, aproveitando o tempo para caminhar pelo vasto espaço aberto. Porém, quando chegou perto o suficiente, ele esqueceu sua raiva, pulando e apontando para o grupo que reconheceu. Em particular, ele apontou para a velha senhora Gho. Você, tio, você,
eu sabia que você sempre foi uma bruxa. 0. Olha a aparência dela, como ela poderia mudar tanto em tão pouco tempo? Cirurgia plástica? Não seja ridículo. Ele não sabia que cirurgia plástica poderia agir tão rápido e ter uma recuperação instantânea tão rápida. BHO Jin olhou para Old GHO, Xiang Shor, Old Ou e Old Jia, quase pulando das meias. No entanto, ele ainda apontou para a velha senhora GHO. Você, que poderes de bruxa você usou neles? Eles ainda são meus amigos. Mano, se você foi sequestrado, pisque 2 vezes. Droga, velho idiota. A velha senhora GHO, que estava calma e controlada, de repente explodiu. Seu velho palhaço, por que você não diz isso na minha cara de novo? Oh, seus ouvidos abandonaram você de repente, velha bruxa. Eu já disse, isso é sua fazendo. Agora faz sentido porque eu nunca consegui vencer você em uma luta. Para começar, você nem é humano. Aspas. E quer fosse Xiang Shor, ou de Jia, ou de Ou ou de GHO, eles se afastaram inconscientemente. Seu bastardo, por que você sempre me culpa por tudo? Eles são bebês para serem enganados tão facilmente. Impossível. Só você tem o poder de transformar o branco em escuro. Então, como isso pode não ter nada a ver com você? Seu velho idiota, posso bater em você até seu coração parar. Você deseja, não é? Você deseja acabar comigo com seus modos de bruxa. Mas eu tenho 10 corações e não posso ser morto por gente como você. Bastardo fedorento, bruxa podre, cabeça de polvo, pernas de bambu, imbecil. Ah, sim, nincompoop, asterisco pi asterisco, ... Fim do capítulo. Capítulo 349. Ele está aqui. Bastardo fedorento, bruxa podre, blá blá blá, asterisco pi asterisco, todos, underscore, ... Observando a dupla fazer isso, BHO Jin desejou que o chão pudesse se abrir e engoli-lo agora. Vovô, você não tem vergonha de continuar. Na verdade, essa briga despertou grande parte da raiva ardente do velho BHO. E depois de 5 minutos inteiros indo e voltando, o rosto do homem estava vermelho como um tomate. O velho GHO e aqueles que o conheciam olharam para os relógios e acenaram uns para os outros. Então estamos de volta à fase 1. Deveria ser. Ele soltou todo o vapor que pode. Infelizmente, algumas pessoas não podem mudar. Acho que sua senhora também sabe disso. O velho o comentou e o velho GHO riu. Não se importe, pois ela estava indo e voltando com ele. Quando o velho GHO entrou na sala, até ela percebeu que ele estava na fase 5 da raiva. É por isso que ela não se importou em subir ao palco. E com certeza, em meio à raiva, mãos começaram a voar. Mas mesmo sem romper sua concha mortal, a velha Madame GHO sempre conseguia vencer o velho BHO em preto e azul em qualquer tom. Então, por que ele, seu marido, deveria se preocupar com a segurança dela neste assunto? Todos a observaram calmamente pegar todos os socos do velho BHO como um ninja. Ela era tão rápida e calma que BHO Jin não sabia se olhava para ela com admiração ou tremia de medo com sua força. Novamente, ele só sentiu pena do avô. F asterisco. Hoje, ele viu a lendária demônio GHO trabalhando. Claro, ele também notou sua juventude, que era diferente de sua aparência há vários dias. Por isso, ele atribuiu o contato ao grão-mestre. A velha Madame GHO controlou o velho BHO, nunca desferindo nenhum golpe, apenas bloqueando, evitando e capturando seus movimentos. Suas ações foram verdadeiramente atraentes e até mesmo os guardas de Jia tiveram que olhar para ela com reverência, jurando secretamente nunca ir contra ela. F asterisco. Se eles em sua juventude e corpos energéticos perdessem para uma vovó, você sabe o quão embaraçoso isso seria. Como eles podem realmente se chamar de guardas? Não diga mais. No futuro, evite a ira da velha. V acento circunflexo V. Quanto ao velho BHO, ele foi empurrado de volta para a fase 1 de seu estágio de raiva,
pensando com muito mais clareza, não mais cego demais para a raiva. Embora agora ele estivesse magoado e com raiva porque a velha bruxa não lhe deu nenhuma cara diante dos guardas e de seu querido neto. Isso. Como ele deveria manter o rosto erguido depois disso? Além dos homens de Gia, alguns de seus guardas BHO também vieram com eles. Então, como passar esse constrangimento? Suspirar. Só uma vez, ele gostaria de vencer essa velha bruxa em uma luta. Tudo o que ele queria era apenas uma vez. Uma vitória. Então era pedir demais. Ponto. A velha senhora GHU zombou, batendo levemente na cabeça dele. Velho idiota, você finalmente foi inocentado. O velho BHO respondeu, tossindo para esconder seu constrangimento. Pelo menos ele estava perdendo para alguém para quem todos sabiam que ele sempre perdia. Só ela poderia vencer quase todos aqui, incluindo o marido. A única pessoa com quem ela se relacionou enquanto crescia entre eles era a velha Gia. Então, se até o parceiro dela perde para ela, quem é ele para segurar essa vergonha? Ninguém iria realmente desprezá-lo, já que ele nunca a conquistou nenhuma vez, para começar. Sim, pensando assim, ele endireitou as costas e olhou para ela provocativamente. A velha senhora GHU revirou os olhos para o céu. O que? Você quer outra surra? Você? Tio. Mas antes que pudessem continuar, outro guarda apareceu. E desta vez, quase todos sabiam sobre o que seria a mensagem. O grão-mestre está aqui. O que? Ele está aqui? BHO Jin estava inacreditavelmente animado. Seu futuro mestre estava aqui. Algo que ele também notou desde aquela batalha épica da última vez foi que, embora estivesse assustado a ponto de se transformar em macarrão, uma parte dele ansiava por tais aventuras. Seu sangue estava bombeando e sua mente sempre focada em encontrar Dorian. Mas porque ele não queria perturbar ou incomodar o grão-mestre, ele se forçou a se conter, esperando em seu local BHO, esperando que o grão-mestre viesse e recomprasse cristais e pedras. Mas, infelizmente, sua espera parecia inútil. Hoje, ele decidiu não ir mais ao local do BHO para esperar pelo grão-mestre. Mas quem poderia imaginar que sua escolha de ficar seria sua passagem para ver Dorian novamente? Hahaha, tio. Muito rapidamente, ele falou, não querendo que a velha Gia ou alguém os afastasse. Chame-o de sem vergonha o quanto quiser. Mas não importa o que acontecesse, ele ia ficar. Acento circunflexo asterisco. Ponto. Vovô. Se você quer saber a verdade, você deve conhecer esse grão-mestre. O que você disse, garoto? O velho BHO ainda estava confuso sobre o motivo pelo qual todos agiam da melhor maneira possível, sentando-se eretos e esperando humildemente. Quem pode fazer com que os poderes proeminentes e superiores fiquem tão inquietos? Os olhos do velho BHO brilharam pensativos. A turma estava vestida como se estivesse prestes a sair. Então eles estavam esperando por esse chamado grande mestre antes de partirem juntos. Cada família proeminente tinha sua especialidade ou foco específico, o que dificilmente os conflitava. Como os Rus, os gênios médicos do mundo, ou os Gias, os heróis militares. Então, que tipo de segredo revolucionário eles estavam escondendo entre si? E o mais importante, por que não pensaram em convidar sua família BHO? Grão-mestre, velho BHO semicerrou os olhos, pensando em tudo. Se seus pensamentos estivessem corretos, esta era sua única chance de descobrir a verdade sobre o que aconteceu em seu site BHO. Bem como a verdade sobre a estranha mudança na aparência física e a verdade sobre o súbito desaparecimento deles de seu rastreamento. Ele não tinha provas, mas achava que todos deveriam estar conectados. Se sim, então isso não lhe deixa escolha. O velho BHO sentou-se sem esperar nenhum convite. Já que estou aqui, esqueça de me expulsar. Aonde você for, eu também vou. Grande mestre, ele gostaria de ver do que realmente se tratava esse assunto de grande mestre. Fim do capítulo. Capítulo 350 Partida.
Chegando à propriedade de Gia, os muitos guardas trataram o veículo de Dorian como se o próprio carro fosse um deus. Quando o veículo passava pelos diversos setores que cercavam a propriedade Gia, os guardas erguiam seus tites exageradamente alto, com as costas tão retas que parecia que suas espinhas iriam quebrar a qualquer momento. Portão 1, Portão 2, Portão 3. A limusine preta passou pelos setores, chegando ao setor mais interno da propriedade. Se a propriedade de Gia pudesse ter sua própria pista particular para um pequeno jato particular de estilo militar, isso diria muito sobre o quão grandioso o lugar era. Alguém poderia se perder neste país das maravilhas se não conhecesse o caminho. Claro, um fato engraçado foi que, nos tempos antigos, o imperador concedeu este lugar específico aos Gias por seu grande serviço à nação. Tais propriedades eram comuns em períodos antigos, com muitos clãs tendo vastas terras e propriedades como residências, onde suas concubinas, esposas e filhos podiam viver em tribunais desesperados. Esses tribunais ocupavam o espaço de uma casa moderna padrão, exceto que os pátios eram muito maiores. Cada esposa tinha seu pátio com lagos de lótus e estruturas de construção protegidas por uma parede e uma entrada elegante em forma de pilar com o nome de seu pátio escrito em um quadro e pendurado nele. Portanto, regiões tão grandes eram comuns nos tempos antigos. Mas ao longo dos anos desde então, quando os tempos antigos mudaram para os tempos da República e eventualmente terminaram nos tempos modernos, muitos venderam partes de suas vastas terras de clãs, não tendo fundos suficientes para manter territórios tão enormes. É claro que alguns venderam partes do terreno a outros para construir edifícios como hotéis, etc. E alguns deram as vastas terras ao governo para criar vilas públicas e regiões residenciais. Mas as grandes famílias proeminentes conseguiram manter as suas terras. E agora, as futuras gerações desses grandes clãs como os Gias poderiam até ter pistas em seus quintais sem qualquer escrúpulo. VRRRMMM. Tio. Eles foram para a vasta propriedade de Gia, finalmente parando a limusine ao redor da fonte incrivelmente grande no centro do espaço aberto. Grão-mestre, Mestre Sheng. Bem-vindo, um guarda de alto escalão disse, curvando-se ao lado dos muitos outros guardas alinhados em ambos os cantos de todos os 15 degraus externos que conduziam à mansão principal. Obrigado, Mestre Sheng, um dos guardas responde, segurando delicadamente as chaves do veículo como se fossem um bebê recém-nascido. E assim, Dorian e Butler Sheng já haviam entrado na mansão. Mas de volta ao salão principal, apenas o silêncio prevaleceu. O velho BHO queria perguntar e descobrir mais sobre esse estranho grão-mestre. Mas olhando como todos, inclusive seu neto, agiam como se um ser de outro mundo estivesse prestes a transitar, o velho BHO apenas mordeu os lábios, olhando para a porta de vez em quando. E logo ouviram os passos de alguns se aproximando lentamente. Deveria ser 3 ou 4, ele contou. Esse deveria ser o número que estava entrando. Bem, ele pensou assim com base em seus passos. Mas como ele sabia que veria um total de 6 pessoas no final? Será que suas habilidades de observação ficaram tão ruins em tão pouco tempo? Claro, a verdade é que Butler Sheng e Dorian sempre se moviam como fantasmas, quase não fazendo barulho quando se moviam. Grão-mestre, Mestre Sheng, a velha Gia e o resto se levantaram, colocando as mãos respeitosamente diante de Dorian. E, claro, BHO Jin também fez o mesmo. Mas o velho BHO ficou de pé, examinando secretamente aquele que eles chamavam de grão-mestre. Inicialmente, ele pensou que o homem que chamavam de Mestre Sheng era o grão-mestre. Mas vendo todos focados principalmente no jovem, ele não pôde deixar de ficar pasmo, especialmente agora que olhou de perto para o jovem. Este, não é o menino Tian? Parêntese que abre ponto de exclamação. Underscore. O velho BHO tinha 1 milhão de perguntas sobre por que eles deram tanta honra ao pirralho. O casal Tian não estava em uma situação desastrosa agora. Ele ouviu muito sobre as muitas tentativas desse menino Tian de voltar à alta sociedade.
E ele só podia dizer que eles não eram bons, retratando o menino como um jovem ganancioso e egoísta, afetado demais pela pobreza para tomar uma decisão no caminho certo. Além disso, porque seu neto, que costumava ter uma inimizade de eternidade com o menino Toan, agora estava maravilhado com a simples visão dele. Underscore. BHO Jin sentiu-se tonto com todo o ridículo ao seu redor. Mas lembrando que estava aqui para descobrir a verdade e não para causar problemas, ele decidiu fazer algo que dificilmente fazia, calar a boca. No entanto, mesmo assim, qualquer um podia ver que ele estava lutando e tendo dificuldades para fazer isso. Seu rosto estava distorcido, seus lábios franzidos e suas sobrancelhas torcidas. E se não fosse por BHO Jin, que lhe deu uma cotovelada de leve, o velho não saberia quando escapar de seus pensamentos. BHO Jin não disse nada, mas como ele poderia não entender o que seu neto estava tentando dizer? ERHM. O velho BHO tossiu levemente. Ah, Neto Tian, já faz tanto tempo que não vejo você. E agora, você cresceu e se tornou um ótimo jovem. A velha senhora GHO revirou os olhos para o céu. Você acha que se qualifica para elogiar o grão-mestre? Suspiro. Ela e o resto ficaram quietos, também querendo dar cara a esse amigo problemático deles. Quem pediu que eles se preocupassem com ele? É claro que, se ele estivesse prestes a falar mal ou desprezar verbalmente o grão-mestre, eles seriam os primeiros a segurar a língua para não irritar o grão-mestre. De certa forma, eles o estariam rastreando para protegê-lo. Dito isto, eles o deixaram em paz, já que ele havia controlado seu jeito de fogos de artifício. Antes de Dorian pisar nele, eles aqueceram o velho BHO. Cometa qualquer erro, e mesmo eles combinados poderão salvá-lo. Esse aviso foi suficiente para os sábios, embora o velho BHO ainda estivesse cético por dentro. Ele sabia que seus amigos nunca mentiriam para ele. Mas ainda assim, como pode um pequeno bit ser mais influente e poderoso do que suas famílias proeminentes juntas? Você conhece a história e a força que cada um de seus clãs possui individualmente, mas para falar sobre quando estão juntos. Tal coisa foi um aviso de conto de fadas, certo? Ponto. As expressões do velho BHO divertiram Dorian. Você quer vir? Realmente, os olhos do velho BHO brilharam como estrelas. Bom, que jovem compreensivo. Ver, ele já estava gostando dele. Acento circunflexo _ acento circunflexo. O humor deste velho era tão mutável quanto o vento. Hahaha tio, você vê, é por isso que eu gosto de você, Neto Tian. Claro, eu irei com você. O velho BHO falou, olhando provocativamente para seus amigos, o que? Eles queriam expulsá-lo, mas agora que ele se juntou à viagem sem a ajuda deles, eles deveriam estar olhando com raiva, certo? Dorian riu ao ver as muitas expressões infantis no rosto do velho BHO. Os humanos neste mundo com certeza eram interessantes. Como ele sempre dizia, ele não estava nem aí para quem queria assistir o que quer que ele fizesse. Saiba apenas que se ele ou Butler Sheng usassem seus talismãs ou inimigos para proteger essa pessoa, eles teriam que pagar por seu tempo, energia e recursos, não? Obrigado, grão-mestre. BHO Jin estava tão animado que era possível ver estrelas em seus olhos. Viva! Ele estava saindo em uma aventura com o grão-mestre. Acento circunflexo 0 acento circunflexo. Ponto. Dorian olhou para o relógio, sabendo que não tinham mais tempo para perder tempo. Velha Gia, é hora de ir, certo? A turma saiu calmamente do corredor pela porta dos fundos da mansão principal, entrando em vários carrinhos estilo golfe que os levaram passando pelos diversos prédios Gia espalhados. E logo chegaram a um campo aberto com um jato particular que acabara de deixar um pequeno hangar. Dorian adivinhou que o jato privado estava armazenado no subsolo do hangar. Provavelmente para que, se ladrões ou inimigos entrassem, eles não pudessem mexer no jato facilmente. Quem sabe,
Com as várias tecnologias em torno da propriedade GIA, podem ser necessárias muitas manobras de segurança para permitir que o jato ressurgisse. Uau! BHO Jin ficou atordoado. Não é que ele nunca tenha estado em um jato particular antes. Mas ter um nos fundos da casa era uma questão completamente diferente. Ele ouviu os rumores antes, mas sentiu que deveriam ser exagerados. Ele nunca havia entrado neste setor da residência de Gia antes e ficou muito atordoado com a pista e o próprio jato. Atordoado, BHO Jin apertou o cinto de segurança com apenas mais uma pergunta em mente: para onde diabos eles estavam indo? BHO Jin não foi o único a pensar assim. O velho BHO e os poucos guardas BHO também queriam saber a resposta. Mas antes que pudessem mergulhar em seus pensamentos, o jato começou a decolar. E agora, não havia como escapar do caminho que escolheram para si. O velho Gus balançou a cabeça ironicamente. Velho, tente não ter um ataque cardíaco quando chegarmos lá. Reticências. Fim do capítulo. Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Confúcio.